Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Primeiro, uma pequena correção: sou trabalhador, mas não sou o dirigente da casa, não. Bom, como ponto de meditação para o nosso trabalho de hoje, eu trouxe as palavras do próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15, que ele dizia mais ou menos o seguinte: se perdoardes os homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Falar de perdão, nós podemos voltar em qualquer tempo da humanidade. Se nós voltarmos na Grécia Antiga, referindo-nos a Sócrates ou a Platão, que são considerados precursores do cristianismo, eles já mencionavam da seguinte forma: não é preciso jamais retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer mal que se vos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão desprezar-se umas às outras. Se nós buscarmos o Velho Testamento, ainda encontraremos embutido uma visão: Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, mas rico em graça e em fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune. Isso está em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Quando nós encontramos posteriormente a implantação da lei de Moisés, que tudo indica ter sido baseado também no Código de Hammurabi, que estava na Mesopotâmia alguns séculos antes, nós vamos encontrar a pena do olho por olho, dente por dente, que a nós parece muito rígida, que a nós parece quase uma retaliação cruel a quem comete uma falta. Mas se nós conhecêssemos a realidade daquela época, nós estamos falando de um povo que tinha como hábito, vamos dizer assim, a revanche, a vingança, e que quase sempre se impunha de uma forma desequilibrada. Era muito comum a pessoa, se alguém roubou de uma ovelha, você ir lá e tomar todo o rebanho dela. Se alguém feriu a você ou a um parente, ir lá e matar não só ele, mas às vezes toda a família. Então, com aquela lei aparentemente cruel que foi colocada por Moisés, nós tínhamos pela primeira vez uma equiparação da pena com o agravo cometido. Então, já era delimitar a vingança, era preparar o caminho para a chegada do perdão que já era pregado em todos os tempos. Mais tarde, quando Cristo aqui passa, ele vai nos colocar, como está no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois esses alcançarão misericórdia. Em determinada feita, ele junto dos apóstolos, ele começa a dizer: se está diante de um irmão que pecou contra vós, ide fazei com ele, ou seja, sentir a falta em particular, a sós. Se ele os atender, terás ganho o vosso irmão. Então é quando Pedro o retruca, questionando: olha então, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Então Jesus responde com muita propriedade: não digo que perdoe 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso parece um número que é 490, mas considerando que estávamos diante de um povo completamente rude e não instruído, raríssimos eram aqueles que tinham acesso sequer à leitura, quanto mais à matemática. Então era como se estabelecesse um número quase infinito, difícil de compreensão, difícil de contagem. Então era estabelecer que o perdão deveria ser repetido quantas vezes necessários. Mas isso encontra-se na Bíblia. Se nós viemos para os tempos de hoje, ainda assim nós vamos encontrar palavras referentes a isso.
Há algum tempo atrás, o então arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, disse o seguinte: perdão e reconciliação não são atividades etéreas, espirituais ou de outro mundo. Elas têm a ver com o mundo real. São política real, porque no sentido verdadeiro, sem perdão não há futuro. E não longe disso, o pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, José Atílio Bombana, diria o seguinte: se uma pessoa acumula sentimentos negativos, pode desencadear uma série de transtornos, não só psicológicos, mas também físicos. E daí para frente, a própria ciência começou a embrenhar-se por uma pesquisa em cima da influência do rancor sobre a vida das pessoas. E nós temos 3 exemplos muito interessantes. Um deles aconteceu na Universidade de Duke. Lá, eles fizeram uma experiência com pessoas que desenvolviam dores crônicas nas costas, que buscavam medicamentos por conta dessas dores que muito incomodavam. Então, eles criaram um tratamento que fazia com que esses pacientes tentassem perdoar as pessoas por quem conservavam algum tipo de rancor. Participaram dessa pesquisa cerca de 58 pacientes e eles empregaram uma espécie de uma técnica budista que induzia a pessoa a tentar perdoar. E o resultado foi que eles passaram a sentir muito menos dores nas costas. Ou seja, o índice de reclamação que os levavam ao hospital ou ao ortopedista em busca de tratamento reduziu significativamente. Já na Universidade de Idaho, eles fizeram uma pesquisa com 98 pessoas de camadas sociais e econômicas médias e médias baixas. E eles conseguiram observar que o rancor ou que a mágoa estava ligado à baixa pressão sanguínea e ao nível de cortisol, que era uma resposta do corpo ao estresse. E as pessoas que treinavam perdoar conseguiam respostas que podiam ser analisadas clinicamente, que trazia mais equilíbrio para o organismo. E, falando-se de saúde, equilíbrio pode-se dizer que é a própria saúde. Na Universidade de Michigan, eles utilizaram a técnica do perdão para tentar ajudar a melhorar a qualidade de vidas de pacientes que haviam sofrido lesões na coluna. Participaram dessa pesquisa 140 pacientes, todos eles geralmente acima de 16 anos. Agora, o interessante é que 52% desses pacientes eram paraplégicos e os outros 48% eram tetraplégicos. Após a terapia, buscando o perdão como uma forma de incentivar a melhoria de vida, o que eles observaram é que praticamente caíram, todos eles se tornaram mais satisfeitos com as suas vidas e apresentaram mais saúde, e consequentemente aqueles que conseguiram perdoar passaram a adotar também atitudes e hábitos mais saudáveis para a sua vida. O significado foi qualidade de vida totalmente alterada. Pois bem, até agora nós estamos falando de perdoar, mas não se pode perdoar sem ter sido ofendido. Então vamos tentar entender em si o que é a ofensa. Segundo o dicionário, ofensa é uma injúria, é um ultraje, um agravo, uma afronta, algo que nos fere, que geralmente causa mal-estar físico ou que fere nossas suscetibilidades, nossos pensamentos. Humberto Roden nos colocou com bastante sabedoria que quando se trata de um processo de ofensa, tanto o ofensor quanto o ofendido estão extremamente presos ao ego. É uma defesa rude dos seus próprios pontos de vista, que leva geralmente à agressão. E também é o ego do ofendido que o faz dar maior ou menor peso à chamada ofensa. A doutrina espírita
nos mostra que geralmente a ofensa está diretamente ligado ao grau de evolução do ser encarnado, tanto vamos dizer, do ofendido quanto do ofensor. Um ser mais elevado, geralmente, controla mais as suas palavras e as suas atitudes para evitar ferir o semelhante. Por outro lado, também um ser mais elevado tem mais tolerância para lidar com as agressões e compreende a infantilidade da ação que o está agredindo. Mahatma Gandhi, segundo Humberto Roden narra em uma de suas obras, quando questionado por um repórter já no final de sua vida, que o perguntou: você conseguiu ao longo da sua vida perdoar todas as pessoas que te ofenderam? E a resposta daquele sábio foi o seguinte: eu nada tenho a perdoar, porque nunca ninguém me ofendeu. E ele houvera sido agredido de formas não só morais, mas físicas. Mas é o quanto ele houvera se isolado com a ascensão moral que alcançara. A própria psicologia profunda avalia, vamos dizer assim, a situação do rancor e o perdão de uma forma, vamos dizer assim, com bastante propriedade. Segundo eles, a ser feliz está ligado diretamente à nossa capacidade de autotransformação. O quanto nós temos autonomia ou força para mudarmos a nós mesmos. Porque, na verdade, para sermos felizes, nós temos que aprender a lidar com as diferenças de uma forma equilibrada. Porque ninguém é igual a ninguém. E quase sempre essas agressões partem de diferenças de pensamentos ou de atitudes entre nós e as pessoas com quem nós convivemos. Tolerar as diferenças abre a porta para nós conseguirmos conviver com essas pessoas e automaticamente alcançar um equilíbrio maior e a própria felicidade. Segundo a psicologia, o perdão é dar o direito de cada um ser como é. Nós não temos o direito de nos impor às pessoas, nós não temos o direito de impor aos outros a necessidade de pensar ou agir como nós pensamos, como nós agimos. Geralmente essas diferenças são as coisas que nos irritam. Aprender a lidar com isso é dar o mesmo direito da pessoa ter autonomia, um direito que nós prezamos para nós mesmos. Geralmente, o sentimento de raiva, segundo a colocação psicológica, diz que é nos permitirmos sermos manipulados pelos outros. E eu costumo fazer uma analogia que eu acho bastante interessante. Imaginemos que todos nós aqui fôssemos a uma festa, que fosse uma formatura, um aniversário, uma ocasião festiva em que muitas pessoas estivessem comemorando. E geralmente nessas festas acaba por rolar bebida e coisa assim. Digamos que dentre todos, uma pessoa se destaca por ter exagerado na ingestão de bebidas alcoólicas. Aquela que começa a chamar a atenção por estar começando a trocar os pés, por falar abobrinha e às vezes até por dar algum vexame. Digamos que deu o início da madrugada e é hora de irmos para casa. Qual de nós se sentiria confortável em pegar a chave do carro e convidar essa pessoa e pedir que nos levasse até em casa? Todo mundo vai falar, isso é loucura. E é. Entregar a minha vida na mão de um desequilibrado, na mão de um bêbado, é isso que nós pensamos. Agora para imaginar, quando alguém se irrita e nos agride, a pessoa está completamente fora do seu ponto de equilíbrio. E quando ela nos ataca, nós temos a possibilidade de mantermos-nos equilibrados, vamos dizer assim, sóbrios, ou de deixarmos-nos conduzir pelo caminho que ele escolhe. Quando nós nos irritamos, nós
alteramos o nosso estado de espírito e passamos a vibrar na frequência daquela pessoa, passamos a responder agressivamente, passamos a conduzir a nossa vida da forma que ele está levando. Então nós acabamos de entregar a chave da condução do nosso corpo, da nossa conduta, a alguém que encontra-se no desequilíbrio. É algo muito similar, só que nós não paramos para pensar. Por quê? Porque o nosso ego fala mais alto e nós nos tornamos desequilibrados também e adentramos a mesma faixa vibratória. Mas no fundo, o que nos levou a isso? Responder àquela provocação. Foi a hora que eu entreguei a chave da minha vida para que um desequilibrado me conduzisse. Alguém já parou para pensar quantas vezes na nossa vida nós simplesmente entregamos a nossa conduta para que outros nos levassem, e às vezes essas brigas vão tomando caráter cada vez mais agressivos? O que era uma insinuação vira uma provocação mais profunda, daí a pouco vira uma agressão verbal, daqui a pouco essa agressão verbal atinge pontos, vamos dizer assim, profundos, envolvendo até outras pessoas, e daqui a pouco às vezes parte-se até para agressão física, quando não existe o caso de alguém ser portador de uma arma e partir para coisas ainda piores. Mas tudo começa onde? Onde nós permitimos a condução para dentro da mesma faixa vibratória. Segundo, ou à luz da psicologia profunda, o perdão é a chave da felicidade. E a base para que isso funcione é basicamente nunca responder o mal com o mal. Porque cada vez que nós respondemos o mal com o mal, entramos num ciclo vicioso. A pessoa me agride, eu devolvo uma outra agressão, porque eu o agredi, ele tem a necessidade de agredir de novo, e isso vai ampliando como uma bola de neve. A única forma de evitar é quando alguém te joga a primeira pedra, você devolver o mal com o bem. É amortecer, é o que um jogador de futebol faz quando alguém cruza a bola e ele mata no peito. Ao invés da bola ser devolvida para a origem, ela cai no chão. Não existe um rebote. Isso é o princípio para evitar que essa crise se amplifique. Agora vamos lá. Voltando ao Cristo, nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, ele dizendo o seguinte: se, portanto, quando fordes dispor sua oferenda no altar, vos lembrais do vosso irmão que tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto do altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois volte para oferecê-la. Isso é perdoar. Muito prático, mas não é tão simples assim. Para aqueles que já têm algum tempo a mais, vão se lembrar do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter. Ele, numa exposição pública, ele fala simplesmente o seguinte: perdoar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. E eu te garanto que a grande maioria traz dentro de si essa mesma colocação, essa mesma observação. Agora, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o esquecimento por completo e absoluto das ofensas é peculiar das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Como lidar então com uma constatação dessa, de que o nosso rancor é uma característica da nossa inferioridade, e com a real dificuldade que nós temos para vencer, para transpor essa barreira? Bom, uma boa notícia é que é possível mudar. Não estou falando baseado simplesmente nas colocações religiosas e morais que a maioria das religiões nos oferecem. Estou falando baseado em estudos desenvolvidos por universidades.
A Universidade de Stanford fez um estudo e demonstrou que é possível aprender tecnicamente a perdoar. E por que eles pesquisaram isso? Porque, baseado nos estudos das outras universidades e também deles mesmos, já havia sido comprovado de que o perdão aumenta a saúde física, mental e até a vitalidade da pessoa. Como modificar isso? Então eles decidiram, juntaram um grupo de 259 pessoas que tinham assumidamente um grande conflito, uma grande mágoa mal resolvida. Em geral, essas pessoas tinham em média cerca de 41 anos, uma idade que nós já passamos por um volume de vivências e que as mágoas mais profundas vão se acumulando, algumas da época mais jovem, outras de uma época mais adiante, às vezes até conflitos familiares. E eles estabeleceram um treinamento que foi levado por 6 semanas, com períodos aproximadamente de 90 minutos. Durante esse período, eles utilizaram métodos que envolviam palestras, apresentações de imagens, algumas discussões cognitivas e diálogo, principalmente muito diálogo entre aqueles que estavam, vamos dizer, inscritos nessa pesquisa. Depois desse treinamento que eles eram induzidos a pensar, vamos dizer, conduzidos pelas palestras e pelas imagens ao perdão, qual foi o resultado obtido? 70% dessas pessoas tiveram menos sentimentos de dor. 13% delas tiveram a percepção de uma redução do grau de ódio. 27%, quase 30%, diminuíram todos os sintomas físicos, como dores nas costas, dores, tontura, dor de cabeça e coisas similares, até dor de estômago. 15% delas tiveram menos estresse emocional e 34%, mais de 30%, aumentou a vontade de perdoar as pessoas que os haviam ferido. Então, matematicamente foi provado que com o treino, isso foi apenas em 6 semanas. Com certeza, se isso se estendesse a 12 semanas, os resultados se amplificariam. As pessoas que fossem tendo mais dificuldades, se persistissem no treinamento, com o passar do tempo, consequentemente conseguiriam obter maiores resultados. Gente, a raiva é uma coisa completamente natural. Você está no trânsito, alguém faz uma besteira, te dá uma fechada, te xinga ou alguma coisa assim, é normal que venha a reação. É igual quando você está andando e alguém pisa no seu pé, você tem de tirar o pé, é uma reação automática. A raiva é uma reação automática, mecanizada, só que moral. Agora, o rancor não. O rancor é uma escolha, porque quando alguém me agride, quando alguém me fere, na hora eu vou sentir determinada raiva. Eu posso deixar isso de lado ou posso ficar ruminando, repetindo o pensamento continuamente. Quem decide se vai alimentar ou não o pensamento, somos nós mesmos. E a própria doutrina espírita nos diz que o rancor é um veneno que nós tomamos quando queremos que o outro morra. Para tentar irradiar alguma coisa negativa, nós concentramos isso dentro de nós. É como se eu tentasse atirar lama ao outro. Não tem como eu fazer isso sem sujar minhas próprias mãos ou sem me sujar muito mais do que eu vou conseguir em atingi-lo. Então, naturalmente, nós somos os principais, vamos dizer assim, a sofrer as consequências desse ódio, desse rancor concentrado que acaba por existir dentro de nós. E a Terra é basicamente um hospital. A Terra é o local que nós nos encontramos convivendo coletivamente com a tarefa exclusiva de aprendermos a conviver uns com os outros.
Qual a máxima do Evangelho? Fazei ao teu próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo. O perdão encontra-se incluído dentro dessa máxima. Aí, como diz Jesus, toda a lei e os profetas, ou seja, pode-se se espremer toda a lei de Deus dentro disso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós só temos uma única tarefa na terra, que é aprendermos a lidar uns com os outros. E qual o maior problema que nós passamos aqui na terra? Aprendermos a lidar uns com os outros. Qual a causa das guerras, divergências de ideias e de pensamentos? Qual a causa das brigas e dissensões pessoais, divergências de ideias, de pensamentos, de atitudes? As brigas que enfrentamos em ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, diferenças de pensamentos e de atitudes. Aí nós encontramos a solução de todos os males que assolam a humanidade. Basta aprendermos a lidar com as diferenças. Quando nós vemos atitudes desequilibradas como o Estado Islâmico, o que é? Intolerância às diferenças de crenças, políticas e por aí vai. Então, toda a essência do Evangelho está exclusivamente nisso. E nós fomos internados nesse hospital. Nesse hospital onde passamos pelo tratamento através da convivência, tal qual as vacinas que colocam frações de vírus ou de outros corpos dentro do nosso organismo, para que nós possamos desenvolver os anticorpos necessários e criar as nossas defesas, é através da convivência com as diferenças que nós vamos ganhando a experiência para lidar com elas. Agora, se isso é um hospital, onde fica a UTI desse hospital? E eu digo que as UTIs aqui, elas são personalizadas, porque a UTI são as famílias. A família é o lugar de tratamento intensivo, onde a convivência é mais intensiva, onde a convivência é mais íntima, e nós permitimos tirar as nossas máscaras e assumir quem nós realmente somos uns perante os outros. O livro Perdão, o Caminho da Felicidade nos conta o caso de Nelson Xavier, espírita, que já no final da década de 60 para início da década de 70, havia começado um casamento e ele descreve que ele tivera 2 filhos. Um nessa época contava com mais ou menos 1 ano e 3 meses e o outro recém-nascido, apenas 2 meses de idade. Determinado momento, ele caminhava, ia para trabalhar, mas antes de sair em casa, ele passou no quarto das crianças e teve o triste choque de observar que o filho mais novo estava morto. Foi um baque para a família. Precisou passar pelo momento do desequilíbrio para em seguida, reequilibrando-se, ele e a esposa assumirem todas as tarefas necessárias para que pudesse cuidar do funeral. Pois bem, no meio de tudo isso daí, eles mergulharam numa situação relativamente depressiva. E a depressão nós sabemos que é a porta para a obsessão. No meio de todo esse desequilíbrio, a esposa engravidou e eles tiveram um novo filho. O filho nasceu e quando eles ainda estavam na fase infantil, para falar a verdade eu esqueci de um fato, quando o garoto havia desencarnado, quando estavam velando o corpo dele, a mãe do Nelson, que era médium, viu uma imagem de uma mulher que dava gargalhadas perante o corpo do filho dele. Então, observou que tratava-se de alguma situação de rancor, um espírito que estava a obsidiar. A partir daquele instante, a esposa dele, que sempre fora doce, começa a se tornar agressiva com ele. E o casamento começa a viver um verdadeiro inferno. Ela o agredia de todas as formas, mas ele,
com o conhecimento espírita, tinha noção de que tratava-se de um processo obsessivo e de uma falta do passado. No meio desse clima, a esposa engravida, eles têm um outro filho. O que pareceria que seria um ponto de reposição da perda daquele filho que houvera morrido anteriormente, acaba por desequilibrar ainda mais o casamento. Certo dia, quando ele chega em casa, a esposa estava conversando com ele e de repente começa gratuitamente a agredi-lo. E em determinado momento começa a xingar de uma forma mais agressiva. Ele, sabendo do que se tratava, que era o processo de alguma cobradora do passado, provavelmente aquela mulher a quem a mãe houvera narrado, e que o filho mais velho, agora com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, agora chegava aos seus 4 anos aproximadamente, começava a dizer que via o vulto de uma mulher dentro de casa. Ele sabia que era essa mulher. Então, ele colocava-se em oração cada vez que a esposa entrava naquele processo de manifestação mediúnica. Orava, e numa dessas vezes a mulher cai ao chão e começa a xingar: eu vou te matar, eu vou acabar com você. A partir dali, esse processo começa a acontecer 2 a 3 vezes por semana, até o ano de 1972. Nesse ano, era por volta do mês de junho, ele estava conversando com a cunhada e com a esposa, com o cunhado e com a esposa na sala, quando mais uma vez aquele espírito incorporou-se, e a esposa começou a chorar. E naquele instante, ele que sabia que toda vez buscava a oração, cada vez que houver aquela manifestação, ele que sofrera durante anos aquela agressão, tolerando por saber ser o causador daquilo, sem saber do que se tratava, viu a obsessora chorar. E nesse instante ele começa a chorar também. E naquela comunicação dessa vez, ela fala que estava arrependida e que não continuaria a persegui-lo. E ele então, perdoando, desmonta. Nesse instante, o seu cunhado, que também era médium, dá passividade a um orientador espiritual, que diz que, graças a Deus, foi dada a possibilidade do perdão naquele ciclo de ódio, e que para eles deveriam esperar que dentro em breve aquela irmã reencarnaria na família, na forma de uma linda garota loirinha de olhos claros, e nos meses seguintes é constatada a gravidez. A esposa ainda não acreditava muito nessas coisas espirituais, mas no mês de maio seguinte, ela dá à luz a uma garotinha de olhos claros. O que parecia ali ser o fim de um tormento, era um começo de outro, pois cada vez que ele tocava na filha, a filha começava a gritar, como se estivesse num processo de dor, chorava compulsivamente, e ele então fazia de tudo para agradar a criança, e aquilo se passou, tentava conquistar com gestos de carinho, mas ela só reagia com gritos, com desconfiança. Ela não aceitava a presença do pai nunca. Quando o pai chegava em casa e tentava tocar, ela corria desconfiada e abraçava as pernas da mãe. Ela sorria e brincava com todas as visitas que chegavam na casa, menos com o pai, para quem ela simplesmente fugia e raramente respondia às perguntas ou até mesmo um sorriso. Ele quase desistira do processo de reconquistar aquela alma que ele sabia que deveria ter causado uma dor muito grande no passado. Mas um dia a água mole vence a pedra. Ele chegando em casa, quando ele aproxima-se do jardim, a esposa estava com a criança brincando, e a menina parou imediatamente e olhou para ele. Nessas horas, ela corria ao encontro da mãe, com medo do algoz do passado que se aproximava. Mas nesse dia, ela esboça um sorriso e corre ao encontro dele, para dar um abraço, e deu o primeiro beijo que ele recebeu dela na vida. A partir dali, segundo ele narra no livro, eles passaram a amar-se verdadeiramente como pais e filhos. A família
é o único local capaz de reconstruir os laços do ódio que nós forjamos através do rancor que nós escolhemos com o passar dos séculos. Quantas vezes a possibilidade do resgate, a possibilidade do romper aquela cadeia de ódio está em nossas mãos. Basta um passo para a reconciliação, basta um sorriso, basta uma palavra, basta um telefonema, às vezes no dia de aniversário, ainda que difícil, mas nós temos a possibilidade de fazer isso, e às vezes escolhemos por manter e reforçar, ampliar a bola de neve, fazendo com que isso se eternize por décadas, às vezes por uma vida, quando não se alonga, além disso, pelos séculos afora. Essas cadeias de ódio e rancor acabam por ser colocadas à prova quando estas almas são levadas à reencarnação dentro da própria família, dando-nos a possibilidade de substituir o laço de ódio pelo laço de amor. Quando, posterior à vida conjunta, recordarem-se ambos do passado, certamente virá à tona todas as faltas cometidas, todas as agressões que ficaram sem perdão lá atrás, mas, com certeza, o amor forjado na convivência dos dias de convívio familiar estará mais próximo e será capaz de colocar um anestésico sobre a chaga que durou milênios ou séculos. Então, quando nós dentro de casa convivemos com aquele familiar difícil, aquele filho que parece que nós não o educamos, porque parece que ele foi educado por outra pessoa, aquele filho que destoa de todas as posturas dos pais, ou aquele irmão difícil, ou aquela pessoa complicada, ao qual somos obrigados a trabalhar a convivência, por não termos opção de nos afastarmos, é a terapia, pela misericórdia de Deus, sendo colocada dentro da UTI, para consertar o mal que nós não consertamos voluntariamente, quando tínhamos à mão o bisturi e todos os remédios necessários para reconstruir, transformando os laços de ódio em laços de amor. Então nós paramos para pensar. Cada vez que nós nos encontramos com alguém, nós presenteamos as pessoas com aquilo que nós temos para oferecer. Conhecidos ou não, amigos ou não, inimigos ou não, nós sempre temos a opção de presentear com um sorriso, de presentear com um bom dia, de presentear às vezes com uma cara feia ou com uma resposta desagradável. Nós sempre presenteamos aquilo que está existindo dentro de nós. Nós não podemos dar o que nós não temos. Então nós oferecemos a qualquer pessoa que se aproxime de nós o que nós de melhor temos para dar. E com isso construímos as nossas máscaras para conviver com a sociedade, distribuindo sorrisos, às vezes falsos, distribuindo bom dias, às vezes falso, mas que fazem parte de tentar melhorar o aspecto, às vezes podre, que nós temos por dentro. Quando nós nos aproximamos das pessoas a quem nós não nos afeiçoamos, nós deixamos de forjar e colocar a máscara e entregamos o nosso sentimento real. E é isso que nós exteriorizamos, que nós temos por dentro. É isso que vive dentro de nós. É esse o veneno que nos corrói a alma. É esse o veneno que nos mantém preso a um mundo de expiação e prova, ainda que nós almejemos alcançar, através das portas que se abrem, um mundo de regeneração que começa a ser construído aqui na Terra. Então vale a pena lembrar das próprias
colocações de Jesus, que falaram: antes de colocarmos a nossa oferenda no altar, volte e reconciliai-vos com o vosso adversário. Todos nós assumimos um compromisso com as nossas casas religiosas, com as pessoas com quem nós, vamos dizer assim, amamos ou queremos conviver bem. Construímos templos domésticos ou templos religiosos e procuramos ali nos equilibrar para prestar alguma homenagem ou render agradecimentos a Deus. E cá estamos nós numa casa espírita. Quantos outros encontram-se dentro de uma igreja católica, ou dentro das inúmeras igrejas evangélicas, ou quaisquer outras posturas religiosas, porque todas tentam levar o homem para o bem nesse momento. Todos nós nos dirigimos em prece a Deus, rogando o amparo para as nossas dores, rogando o bálsamo sobre as dificuldades que passamos, agradecendo as dádivas que conquistamos, porque todas as vidas têm dádivas, que não sejam muitas, mas que seja a própria dádiva da vida, que é a oportunidade de recomeçarmos, e aqui estamos, para mais uma vez aprender, matriculados na escola da vida. Quando formos agradecer, recordemos do Pai: antes de colocar a vossa dádiva, volte e reconcilia-te com o teu adversário. Não tem como separar aquele ser rancoroso do ser amoroso que vem prestar graças. Eles são a mesma pessoa. E se perante a sociedade eu consigo mascarar, às vezes, as dificuldades que eu carrego dentro de mim, perante Deus isso sofre uma transparência total. É impossível não deixar vazar. Então, nós temos que aprender a abraçar a máxima que ele nos propôs, quando ele disse: amai ao vosso próximo como eu vos amei. Um amor incondicional, que não depende de retribuição, que não depende de uma conduta amorosa, porque até mesmo quando imolado e levado ao madeiro injusto da cruz, ele foi capaz de responder: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. E nós, ainda que estivéssemos nessa condição de perdoados, continuamos a conduzir a nossa conduta agressiva até os dias de hoje. Sonhamos e fazemos parte dos trabalhadores da última hora, dos construtores do mundo de regeneração. É hora de deixar para trás o instinto da agressividade. É hora de fazer valer dentro de nós a consciência para com o nosso semelhante. A consciência é a chave de abertura dessa porta. Nós vemos o mundo repleto de instituições que cada dia se multiplicam, trazendo a consciência em prol dos apenados, em prol daqueles que não dispõem de todas as condições físicas, em prol das sociedades carentes, em prol de todos aqueles que sejam menos favorecidos ou que não tenham representatividade na sociedade, em prol dos animais, em prol da natureza. Ou seja, a consciência já começa a transparecer na atitude do povo, ainda que dentro de cada um de nós carreguemos um tanto desse rancor e um tanto dessa conduta instintiva voltada à nossa animalidade. É como se carregássemos uma mochila muito pesada. Temos que transpor as portas da regeneração. Quanto mais peso, mais difícil de vencer os obstáculos, mais difícil de vencer a pequena distância que nos separa da felicidade que é esse mundo onde o bem passa a se equilibrar e daqui a pouco até superar o mal. Mas para que possamos alçar esse passo com maior facilidade, é necessário despojarmos-nos dessa bagagem de peso que carregamos nas costas. E ela não traz pedras ou quaisquer outras coisas volumosas dentro de si. Ela traz simplesmente a nossa conduta e a nossa falta de capacidade de perdoar.
Jesus, quando pregou todas as bem-aventuranças, no magnífico e inesquecível Sermão das Montanhas, que mostrou e construiu em palavras humanas um paraíso que era almejado há milênios por um povo, que nos deu a possibilidade de chegar lá, quando disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados todos aqueles, ele incluiu: bem-aventurados os misericordiosos, pois estes alcançarão misericórdia. Quando nós pedimos: Pai, ensina-nos a orar, fez parte do modelo que seguimos até hoje. Perdoe as nossas faltas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos semelhantes. Nós pedimos por isso e não atendemos até os dias de hoje, através das nossas ações, aquilo que tantas vezes recheiam as nossas bocas em palavras bonitas, quando falamos para as pessoas que estão próximas de nós. Buscar o perdão é buscar a solução física, pois com certeza todos os males físicos são consequências diretas ou indiretas de nossas carências ou deficiências morais ao longo dos milênios e dos séculos. O bem-estar psicológico, ele é diretamente ligado à nossa capacidade de perdoar, que é termos consciência de que estamos em paz com Deus, porque não posso louvar a Deus conseguindo agredir ao seu próprio filho, que são todos aqueles que estão próximos de mim. Perdoar as pessoas faz bem para a alma, porque nós despojamos de toda a carga que nos impede de ascender a uma condição melhor, porque ficamos atrelados aos nossos vícios pela atração e pela vontade que temos de nos manter inertes às mudanças. Roguemos a Jesus para que as palavras que ecoam há 2000 anos possam não só encontrar abrigo em nossos ouvidos, mas encontrar sintonia em nossos corações, para que nós possamos tomar atitudes. Quase todas elas são minúsculas, mas curando-se pela raiz a enorme árvore do ódio que às vezes cultivamos dentro de nós. Mudemos a nossa ação e nós mudaremos o nosso futuro. Somos arquitetos da nossa vida, somos arquitetos do mundo de regeneração. A nossa pedrinha da construção está em nossas mãos, cabe a nós colocar no muro ou deixar para trás, na nossa bagagem, para nos pesar na hora de caminhar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia.